Estamos de partida para uma viagem ao passado. Vamos percorrer o trecho mais antigo da Estrada de Ferro Bragantina. Desta vez, sem os trilhos para nos conduzir. Como guia, teremos apenas a memória. É uma viagem de volta no tempo do trem, no tempo em que a ferrovia era viva. Não tinha nada. Tinha muito mato, estradas de terra, né? Não tínhamos luz elétrica, né? Tinha bastante trem limpos, né? E a população era bem pequena e ainda havia molecagem, ainda era tudo muito bom, muito puro, né? O governo federal, num primeiro instante, autorizou a SPR, São Paulo Highway, a construir uma estrada de ferro ligando Jundiaí a Santos. Posteriormente, a SPR estando operando já no estado de São Paulo, grupos de plantadores e exportadores de café sentem a necessidade de ampliar essas linhas para mais próximo das suas propriedades, substituindo então o transporte ao lombo de mulas. A ferrovia ela veio com uma remate do progresso e o fogo que estava naquela época, né? Todo mundo queria ter uma ferrovia. No quinquênio 1870 a 1875, o governo federal dá concessões a outros grupos e a gente tem o começo da implantação da Estrada de Ferro Bragantina, que tem início em Campo Limpo e vai terminar no município de Vargem. A inauguração foi em 1884. Em 1885, por aí, então o meu bisavô trabalhava na estrada. Ele era recém-chegado da Europa e ele trabalhava na estrada. A Bragantina, a Mogiana, a Paulistas são projetos de plantadores e exportadores de café. A Ituana e a Sorocabana têm uma visão já mais desenvolvimentista para a área industrial. A motivação da implantação das estradas de ferro nessas regiões que eram tidas como fronteira agrícola na época. Era meio fronteira agrícola, meio área de desbravamento. Então, elas tiveram a finalidade de incentivar a ocupação territorial. Só que, paralelamente, havia o desenvolvimento do setor primário da economia, da agricultura e, na nossa região, o café. Mas está muito evidente que todo o desenvolvimento de qualquer setor da economia acopla também um desenvolvimento do comércio. É inevitável, as coisas se juntam. A SPR pegava o filé mignon de todas as ferrovias. Todas elas de bitola estreita, tinham que levar as mercadorias para a SPR. A SPR com bitola larga, com esse contrato, que só ela podia chegar até Santos. Então ela levava a mercadoria para Santos. E a bitola estreita, o custo é significativamente
inferior ao bitola larga. E um problema sério que é o seguinte, os equipamentos eram fornecidos principalmente pela Inglaterra. Ao não fornecer para essas estradas equipamento e material para a bitola larga, as obrigariam a utilizar a SPR fazendo o transporte de mercadoria. Agora, em Campo Limpo, ela não podia continuar. Por quê? Porque a estrada de ferro que vai levar de Campo Limpo, ia levar de Campo Limpo até São Paulo, era outra bitola, ou seja, a distância entre os trilhos era 1,60 m. Então o vagão que tinha bitola de 1 metro chegava ali, não podia continuar. A exportação de café vai ganhando importância e números significativos na geração de divisas. E a SPR tem uma posição, uma posição técnica desfavorável, que é a transposição da Serra de Paranapiacaba. O governo federal autoriza a Companhia Mogiana a desenvolver estudos para alcançar a cidade de Santos e impõe uma condição, passagem pela cidade de Mogi das Cruzes. Então, para a estrada de ferro mogiana chegar até o litoral, ela precisaria cortar a estrada de ferro Bragantina. Então, o que acontecia? A ferrovia mogiana ia fazer concorrência com a SPR. Mas aí eles adquirindo a Bragantina, eles ficaram com uma ramificação. Aí a mogiana ia passar por cima da Bragantina, que era de propriedade da SPR. Por volta de 1903, a SPR compra a Bragantina. Com isso, ela impede que a mogiana transponha suas linhas. Mas era muito bom o trem, né? Tinha horário, era da SPR, São Paulo Rail, dos ingleses, né? E tinha horário certo, era muito bom o trem, sabe? Não tinha esse negócio de atraso e tal, e a gente... Nós pegamos mais de ano ainda. Usava muito mais de ano, usava muito trem. Primeiro a própria disciplina. Os Os ingleses eram muito enérgicos. muito disciplinados, eram muito os trens nas camisetas, nas capas brancas, né? Era muito disciplinado, ninguém punha o pé em banco, nada. Tanto que se você pesquisar na história das ferrovias inglesas que vieram para o Brasil e mesmo as empresas ferroviárias nacionais, parte significativa dos clubes de futebol no Brasil originaram nas ferrovias. Tentavam manter uma família ferroviária mesmo. Venceu o horário de trabalho, pode bater a bola. O que também marcou muito, não só a região Bragantina, em outras regiões, o estado de São Paulo era dividido em zona, mas o que prevalecia era o nome das ferrovias. Então, por muitos e muitos anos, esse nosso trecho aqui de Atibaia para cá, um pouco, era conhecido, foi chamado Zona Bragantina. Havia uma identidade, tanto que o próprio clube de futebol, o nosso, o Bragantino, lá pela década de 30, ele foi fundado em 28, mas lá pela década de 31 ele disputou o primeiro campeonato do interior do estado de São Paulo. Eu trabalhava em Campo Limpo e era diretor de 2 clubes, do L. Queiroz em Várzea e do Nacional em Campo Limpo, que era SPR em Campo Limpo. Eu trabalhava, dava notícia pelo telefone, então eu dizia lá para a receptora: Arnaldo Neto, diretamente de Várzea Paulista, falando a voz do subúrbio. Aí então eu falava, no Nacional Atlético Clube vai ter um convescote, domingo vai ser promovido por Maria Zélia de São Paulo. Maria Zélia chegará em Campo Limpo por volta de 9 horas e retornará por volta de 17 horas. O convescote é um piquenique que se fazia no Nacional Atlético Clube. Os interessados nesse convescote ou nesse piquenique fretavam na estrada de ferro um chamado trem especial. Não era só o clube propriamente, mas a Campo Limpo teve uma senhora banda de música. Na redondeza não havia, porque a SPR favorecia assim.
Onde ela descobria um bom músico, um clarinetista, um trompetista, ela mandava buscar, dava emprego, e uma certa hora do dia ele ia para o ensaio da banda. E os instrumentos eram todos importados, eram europeus. Em 1949, minha filha, o Nacional Atlético Clube foi o primeiro clube da região a fazer um carnaval com 2 orquestras. Parava uma, começava a outra. Não tinha interrupção. Sempre foi um trajeto bonito, porque a gente cortava sempre vegetação, barrancos, e a paisagem mudava, a cada momento ela mudava. Não era a paisagem, vamos dizer assim, monótona. Paisagens bonitas, tinha sítios muito bonitos, sabe, muito bem plantados. Inclusive não tinha um sítio aqui mais antes de Campo Largo, tinha muita pera, que na época da florada das pereiras eram lindas paisagens, sabe? Depois o trem fazia muita curva, né? Era para favorecer os agricultores, né? Muita gente daqui ia fazer compra em Bragança, vinha no trem, vinha aqui e comprava criação para lá, era barato, trazia para cá, pagava pouquinho. Nessas partes que faz falta, né? Eu usava o trem justamente para fazer negócio em Bragança, porque aproveitava o trenzinho para comprar as coisinhas mais baratas em Bragança. Aqui era bom, viu? Aquele tempo era bom, tinha muita fazenda, muita gente. Ordenado era barato, né? 3 mil reais, 4 mil reais por dia, mas tinha muita gente, tudo plantava. E o que você fazia? Eu plantava batatinha, tomate, verdura. Tinha muita coisa que levava milho, batata, feijão, lenha. Olha, e do trem era uma grande coisa. Você ia para Bragança, fazia compra, você trazia. Ia para Tibaia, trazia compra, vinha tudo no vagão. Era a coisa mais boa que existiu nesse mundo, foi a Bragantina aqui no Maracanã. Bom, eu trabalhei antes também, né, como praticante, mas oficialmente no dia 17 de dezembro de 1942. Eu tinha 14 anos. Eu comecei a trabalhar de praticante do telégrafo. Era o primeiro cargo. Comecei a trabalhar de 1º de junho de 1949, com 15 anos de idade. Eu comecei como aprendiz no depósito de locomotivas, aqui do Taboão. Você tinha exatamente a carreira. Você começava, no caso, num depósito de locomotivas, limpando as locomotivas, depois você passava a foguista, depois a maquinista e assim por diante. No outro lugar você começava como bilheteiro, na bilheteria, como telegrafista e chegava até chefe de estação. E o trem era a lenha, a Maria Fumaça. Era muito divertido. Nas férias nós levávamos as crianças, levávamos os meus, o doutor levava o filho. Então eles se divertiam ali, era uma farra para as crianças. Mas fazia muito calor, se você fechasse a janela, você ficava asfixiado. Se você abrir, você vinha toda queimadinha da sua agulha. Eu andei de trem, você não imagina quanto na minha juventude e adolescência. Era como se fosse assim, o turismo da cidade para nós do centro. Pegávamos o trem domingo de manhã, íamos passear de uma estação a outra. Comprava frango, né? E temperava e assava na fornalha da máquina. Comprava frango. Da vizinhança. Inclusive, na ocasião, tem um amigo nosso, né? Compramos um frango dele, um galo já, sabe? E pudemos assar e ele foi comer também. Pai foi comer também, né?
Depois, no dia seguinte, ele ficou louco da vida, que aquele legal era o despertador dele, que estava acordado todo dia de manhã, né? Aí nós arrumamos um monte de osso, foi dar num saquinho, dar na porta da casa dele, que era as peças do despertador, para ele montar de novo. Que os ingleses aceitavam preferencialmente, e funcionários novos, filhos de ferroviários, porque a família passava a ser ferroviária. Ao bom funcionário, eles têm, o pai bom funcionário, ele estendia ao filho. Então ele absorvia nas linhas. E de repente ele poderia até absorver os netos. Acontecia de modo natural, porque nos antigamente, vamos chamar assim de antigamente, o filho ou os filhos sempre almejavam a profissão dos pais. E por essa tradição é que o pessoal ia ficando na estrada. O meu pai era ferroviário, né? O meu avô ferroviário, os irmãos todos, o meu cunhado. Depois eu casei com ele, que já era ferroviário, pai, irmão, cunhado, tudo ferroviário. Eu nasci em Iara. Eu sou Bragantina porque eu nasci na Estrada de Ferro Bragantina. Na estação, na casa do chefe da estação, né? Que era meu pai. E a minha família, no caso a família Sestari, eu sou da 4ª geração dos Sestares que trabalhou na Estrada de Ferro. Então meu bisavô ajudou a abrir a estrada e eu encerrei a estrada. A estrada funcionava como uma família unida. Todas as estações de todo o trajeto da Bragantina, ela tem um estilo vitoriano, a não ser determinadas paradas no trajeto daqui a Campo Limpo. O material era importado, todo esse material era importado. Não existia fabricação, né? E a época da construção interessante da ferrovia era uma época áurea do país. Seria o final do século XIX. Isso. Que surgiram assim, os grandes casarões, a riqueza do café, entendeu? A ferrovia. Então, os grandes marcos da cidade são desse período. Bragança era uma cidade assim, de grandes produtores de café, de fazendas, né? Então, era assim, uma cidade bastante pujante do sul de Minas. Até porque, se você pegar os nossos patrimônios históricos que ainda restam na cidade, os imóveis, todos eles são desse período, 1890, 1900. São os imóveis assim mais ricos, assim, sabe, de valor cultural e valor artístico, que realmente é uma herança, né, da cafeicultura. Por aqui tudo fora era cafezal primeiro. Depois que os fazendeiros foi vendendo tudo, acabou com tudo, né? Aí eu desde pequenininho colhia café. Era muito bom porque aqui era tudo movimentado, né? E agora não, agora já diminuiu muito, né? O pessoal tudo parou com as lavouras de café que tinha isso aqui, por aqui era tudo cafezal, fazenda, né? Antes tudo trabalhava no local quase, né? Porque tinha serviço, né? Bastante. E agora já não tem mais, né? Acabou não, acabou em nada. Aqui onde eu estou a fazenda é 670 arqueiros. Acabou tudo, venderam um pedacinho, vamos fazer outro. A gente chega no quinquênio 1925-1930. Dois fatores interessantes. A Mugiana, por dificuldade de transposição da Bragantina, abandona o projeto e há a quebra da Bolsa de Nova York. Em 29. Caindo consideravelmente o preço do café e dificultando a exportação desse produto. Olha, a crise do café, ela abalou a Bragantina. Ela abalou. Porque se houve a crise do café, não havia produção para você exportar. E, futuramente, com o passar dos anos, a produção bragantina modificou. Passou a ser agropecuária. Deixou de ser uma região totalmente cafeeira.
Ah, eu lembro coisa que quando eu conto para todo mundo ninguém acredita. Às vezes eu tinha 15 anos e fui trabalhar no regulador de café. Então chegava aqueles vagões de café e os vagões de café tinha 4 trabalhadores para descarregar, às vezes 400 sacos, às vezes 500, e tinha o local certo, eles tinham que pôr direitinho lá para evitar que aquilo, com o decorrer do tempo, caísse. E lá não tinha... Eu era substituto lá. Eu trabalhava com pessoas que tinha um cidadão que carregava 3 sacos de café numa vez só. Ele punha um na cabeça e um debaixo de cada braço. Aí ele chegava, jogava um, depois jogava outro, mas tudo direitinho, bem empilhado, para evitar que viesse suceder alguma queda. Minha filha, era uma infinidade. A Krupp está dentro desses armazéns. Aliás, uma observação. Está dentro do espaço que era ocupado pelos reguladores de café. Por exemplo, tinha café 1, 2 e 3. O 3 era exportação. E o 2 era o médio e o 1 era o que era queimado. Não tinha preço o café, né? Muito baixo, então para melhorar o preço eles queimaram. Eu me conformava de ver queimar aquelas montanhas de café, sabe, criança, né, eu achava um absurdo, né, mas que exalava um perfume tão bom, né, aquela queimada de café. Campo Limpo foi um local então você via aquelas montanhas, a gente quando era criança não entendia porque não adiantava dizer a queda do café, a queda do... não adiantava. Mas por que queimar o café? Ela perde o apetite comercial, né, porque ela não amplia as linhas para Minas, a crise do café, dentro dessas situações, aí a SPR, dentro da política estratégica dela, ela doa a Bragantina para o governo de São Paulo. Ela é doada em 1950. E a SPR também, com o tempo, não quis ficar com o ramal, porque o ramal não dava muito lucro, né? Era só a produção da zona Bragantina, não pegava nem a produção quase do sul de Minas. Eles deram de presente isso aqui para o Estado. Depois foi um dos melhores ambientes que eu trabalhei na minha vida, que eram pessoas simples, realmente. Todo o pessoal do depósito, a maioria, era pessoas simples. Estavam num serviço pesado, serviço terrível, só para quem acompanhou. Aqueles trabalhadores dentro das valetas, sob as locomotivas, às vezes a locomotiva chegava com defeito, quentes ainda, né? Locomotiva a vapor, e eles ficavam trabalhando naquelas valetas ali, cheio d'água, com água. Serviço bruto. Serviço bruto, marreta, picareta, tudo serviço duro. E tinha plantão da noite tinha horário para entrar, não tinha horário para sair, né? Aí eu cheguei, na ocasião, eu cheguei a trabalhar 3 dias direto, sem dormir. Porque meu pai trabalhou 16 anos na Estrada de Ferro, e o pai dele já foi coitado também antes, né? O irmão, sem ter um dia de folga, um dia de férias. Quer dizer, quando o Getúlio entrou, que dava um dia de folga por semana e 15 dias de férias por ano, nossa! Aí em casa tem uma fotografia do Getúlio Vargas desse tamanho aqui. Eu acho que o maior problema da ferrovia foi a estatização. Não houve mais estímulo nenhum para investimento. Não houve investimento. E segundo, que se transformou num cabide de empregos. Porque tinha acabado o contrato deles, que eram 99 anos, depois veio aquela famosa ideia. O Brasil é nosso, o petróleo é nosso, isso aqui é nosso. Onde se viu agora os ingleses mandar aqui nessa deixa, e esse foi o governo ficou com medo, não renovou o contrato, que todo mundo esperava. Mas os contratos eram o seguinte:
era autorizado a construção da estrada, dado um período para explorar a ferrovia comercialmente, e o governo remunerava a taxas de 7% ao ano o capital investido. E a infelicidade nossa no Brasil, não só em São Paulo, foi realmente não se ter, na minha opinião, bem entendido, né? Renovado o contrato com a SPR. Tudo que o governo coloca a mão, nada prospera. Por quê? Porque ele coloca só pessoas que não entendem, que não é da área, e coloca o político onde aconteceu tudo isso com a ferrovia. Porque se fosse uma empresa privada, jamais as ferrovias teriam acabado. Pelos dados que a gente levantou, os ingleses, a Bragantina foi concluída pelos ingleses, e a partir daí somente usufruiu sem investimento. Nós temos que reconhecer que enquanto os ingleses operaram, ele tinha uma ferrovia bem estruturada. Mas ocorre o seguinte, no caso específico da Bragantina, eles não fizeram as devidas manutenções. Na situação, para quem viveu a história da Bragantina na mão dos ingleses, talvez desconheça o estado que eles entregaram à ferrovia. Então, na lembrança, eles vão considerar o governo do estado como um péssimo operador de ferrovias. Houve uma mudança de política no estado, né? E até no país. Foi quando começaram a abrir as rodovias, rasgar todo o estado de São Paulo e o país para construir rodovias. Aquela questão das grandes montadoras de automóveis, né, que vieram com o governo Juscelino. Isso. Né? Então, qual era o contexto? O contexto era produzir automóveis e rasgar estradas. Isso. Né? E isso foi colocando a ferrovia em segundo plano. A Sorocabana, ela detinha a Bragantina e estava recebendo equipamentos na área diesel. Ela fez a tentativa de tornar o ramal econômico. Mas a economia da região da Bragantina não respondeu aos custos de operações, no meu entender. Nós estávamos arrumando, já estava ponhando pedra nela, estava arrumando bem já. Depois a terra, a gente estava tirando terra e ponhando pedra. Para mesmo postando lugar. Escolhia aquele lugar mais ruim, embaixada, e punhava pedra. E as máquinas também já tinham trocado. Eu quando entrei trabalhar aqui, era tudo de fogo, sabe? Que era de fogo. Você pegava o trem ali para queimar toda a roupa da gente. Saia aquela brasa, igual aquela cantareira lá em São Paulo. Lá. Aí trocou, aí veio uma verde da Sorocabana, né? E veio uma amarela da Mojana. Aí melhorou a óleo. Melhorou já. Tá bem bom já. Mas, infelizmente, melhorou e fechou. Tava bom, né? A hora que já estava bom, fechou. Mediação. Mas tinha aqueles canudos, fazia graxadura. Lembra da graxadura? Que fazia os pelotinhos. E eu subia na prateleira, tinha uma janela, e ficava soprando na turma que ficava embaixo. Era a mesma coisa com uma picada de abelha. Eles ficavam loucos, viu? Quando levavam aquela picada. Era com tanta violência que era uma picada de abelha, viu? Até que um dia descobriram, eu estava lá em cima, o mestre chegou. O mestre chegou. Ué, o que está fazendo lá em cima? Né? Acabaram contando para ele, né? Falei, e agora, né? Vou pegar uma repreensão, uma suspensão, vou saber, né? Então ele falou para mim, olha, suba lá que eu quero ver aqui. Aí ele foi ver lá na porta. Meu quarto era nos fundos e a minha janela, quando eu abria, eu via a estação, o trem e tinha um pontilhão ali, mas tinha a biquinha ali, né?
Então, passava o trem, era uma delícia quando criança, né, ouvir o barulho, o apito do trem, o barulho do trem. E como eu te falei, esse trem das 10 para as 11, tocava, apitava o trem, era hora de tomar banho, botar um uniforme para ir para o colégio ao meio-dia. O vereador, às vezes, quando eu tenho a máquina Maria Fumaça que falava, ele tapava o ouvido, para não escutar o grito, o barulho. O apito dela aí, nossa. E a gente sabia a hora que o trem estava chegando na estação do Taboão, e o trem ali apitava. Quem estava na estação já sabia também que o trem estava chegando. Quando fechou lá em Campo Limpo, ela chegou apitando e saiu apitando. Passei a infância ouvindo os apitos do trem, né? Eu ouvi o apito da número 1, chorei. Ah, eu tenho muito de chorar, chorou tudo. Tristeza de ter o cheirinho apitando aí. Pitava, quando ele apitava, a gente chorava quando ele estava fechando. Quando o trem passava, ele apitava, então era uma vida que se dava para a cidade. O dia que ele parou de passar e parou de apitar, né? Era uma tristeza, a cidade entristeceu. Acabaram as fazendas, não tinha mais, então estava dando prejuízo mesmo. Então, ao invés de eles tirar aquelas curvas todas que as fazendas tinham de embrulho, eles mantiveram naquela... Por isso que a Bragantina tinha muita curva, por causa que, como a Amanda falou... Favorecer lá os produtores. Aí puseram as locomotivas diesel. Ela terminou com as locomotivas diesel. Mas aí já estava no final, o governo já tinha decidido de acabar com a Bragantina, agora tinha que ser estrada de rodagem, sei lá, aquela coisa toda, né? Mas nós de Bragança não queríamos que fechasse. Então houve movimento na cidade, o povo gritou. Houve um plebiscito em 1967. A cidade não queria o fechamento da estrada, porque aí veio a questão das rodovias, o grande avanço das rodovias, né? E a cidade toda votou, nós temos inclusive lá na Câmara documentação da apuração desses votos, desse plebiscito, onde maciçamente a população votou pela continuidade da estrada de ferro, né? Mas era uma questão fechada, né? Já não tinha mais o que opinar, já estava decidido que seria extinta a ferrovia. Inclusive o chefe de estação fez baixo-assinado aí tudo, mas não adiantou nada. Eu acho que mais de uns 300 votos aí, mas que não adiantou nada. O pessoal reclamou, inclusive eu reclamei. É lógico, você vai perder o emprego. Nós fizemos o diabo, viu? Tentamos de todas as formas, minha filha, ver se demovia o governador e o secretário do Transportes, através da política, através de uma série de coisas aí, mas não, foi infrutífera a ação de todos nós aqui. Uma ocasião nós fizemos uma comissão em Campo Limpo, bom, eu não lembro se tinha alguém de Bragança, então nós fomos lá falar com o governador, e entre o assunto tratado lá, eu implorava, eu chorei copiosamente, para que ele não fechasse a Bragantina, e que para mim pouco importava ela fechar. Eu estava lá em Campo Limpo, eu estava em casa, mas eu tinha dó desse povo que trabalhava na estrada de ferro, e eu vou conversando com o governador, pelo amor de Deus, governador, não sei o que, deixa pelo menos o trecho de Caetituba a Campo Limpo. Eu falava de tudo. Sabe o que ele disse? Que não voltava atrás de um ato do seu secretário. Eu peguei e disse, sabe o que o senhor é? Um governador boco-moco. Veio a comunicação logo, né, que todo mundo estava falando, que a Bragantina ia fechar, ia acabar. E como foi que aconteceu, que terminou em nada. Todo mundo, mas não podia acabar a Bragantina, mas acabou. Não tinha jeito de reclamar para quê? O governo ele não estava nem aí, né? Fez muita falta. Achamos hoje, hein? Acabou. Foram embora, foi acabando.
Portanto, aqui gente da minha idade, poucos têm. No último dia que correu, que passou a máquina, nossa, deu muita tristeza. Até chorar, a gente chorou, né? Porque foi o último dia, os funcionários passou, né? No vagão. Eu não queria deixar o trem sair de Campolim. Eu e mais 2 trabalhadores lá ficamos na frente do trem lá. Ela é doada em 1950, o decreto sai em 67 e a completa encerramento de atividade é 1977. Eu que fechei, 7/7/77. Depois que tirou o trem, saiu quando foi o laudo Natel, o governo. Aí ele tirou o trenzinho daqui. Laudo Natel? Foi na época do laudo Natel, o governador. A maior decepção da minha vida foi o governador Laudo Natel fechar. Fechou a estrada. Lá os laterais que fechou a estrada, mas também todo mundo ficou aborrecido, jogou praga dele, durou 8 dias só. Foi pro Beleléu também. Extinção, eu acho que foi bem característico pela não atualização do material rodante. Até o fechamento da estrada existiam os mesmos vagões, as mesmas locomotivas de 1800 e pouco trabalhando. A Bragantina começou a ser utilizada assim de uma forma meio politiqueira. Começaram a injetar muita gente para trabalhar na Bragantina. Eu acredito que não, porque veja bem, uma estrada de ferro, ela precisa de muita mão de obra para a manutenção dela. Pode até ser que tivesse um ou outro apadrinhado trabalhando, mas não era assim de forma aberrante. A maior parte, por exemplo, em Bragança, quem era dono da empresa de transporte eram políticos. Os deputados, né? Prefeitos, né? Os Nabim Chedid, família Chedid, né? Diz que foi o Nabim Bragança que mandou parar, né? Nabim, né? Deputado, não sei, não. O pessoal vai lá, eu também não sei. Como era os outros, né? Hoje são prefeitos em Bragança Paulista, eles têm empresas de ônibus. E aqui em Atibaia também tem os empresários de ônibus. Então fizeram um lobby muito forte, né? E fizeram com que extinguisse a Bragantina. O lobby do rodoviarismo e, infelizmente, com uma visão muito orgulhosa, muito sequiosa de lucros, né? Um erro estratégico gritante da Política Nacional de Transportes. Aí ocorre o seguinte, na posição não tenho nada contra o modal rodoviário, mas eu entendo o seguinte, que há espaço para os dois. E eu acho que, de repente, politicamente, a rodovia era mais interessante que a ferrovia. Aí vieram os traçados das rodovias. E aí as ferrovias foram deixadas a segundo plano. Mas a cidade, na época, a Bragantina era tudo para a cidade. Não só porque os ferroviários, amantes da questão ferrovia, não só a questão saudosista, né? Mas também com relação à economia, à parte socioeconômica da cidade. Eu sei que o povo não ficou nada satisfeito, porque ou se tinha uma charrete, até cavalo, o pessoal vinha, me lembro uma senhora que vinha com 2 crianças na garupa do cavalo, né? E porque era difícil, né? Tinha uns ônibus bem antiquados, né? Que trazer o pessoal sem horário e tal. E o povo foi se acomodando, né? Porque não tinha outro jeito, né? E eu fui o primeiro cobrador de ônibus aí fazer essa primeira viagem. Eu reclamava bastante porque o trem tinha mais conforto, né? Porque o ônibus era de estrada de terra, chovia, barro, encalhava, precisava de trator para puxar, era um sufoco tremendo.
Que chegavam as horas da tarde, quando passava o trenzinho, estava todo mundo aqui, os colegadas da gente. Agora no ônibus, um pega aqui, outro pega lá. Às vezes vamos para a cidade, a gente nem se encontra, Malemar vê um ou outro, né? E aqui não, ficava direto a turma, né? Retirado do trem, foi retirado tudo os trilhos, foi levado tudo para Campo Limpo, passado por outra rodovia, né? Então ficou só o vazio do trem, né? Eles tiravam, a turma mesmo que trabalhava na ferrovia aí, eles faziam o serviço, né? Depois que terminou de tirar tudo, aí foi transferido, né? Que material não tinha muito problema, o material mandava para Sorocabana, vendia, mas com o pessoal já era mais difícil. Então muitos foram transferidos para Sorocabana na época e outros foram comissionados nas repartições do governo. E o patrimônio da Bragantina desapareceu. O que sobrou para nós são os 2 prédios de estação. Guaripocaba, não, tá bom, derrubaram. Foi derrubado pela picareta, foi derrubada a picareta, a estação de Bragança foi derrubada a picareta e nenhum político gritou, ninguém foi lá na frente e se opôs, falou, nós não vamos derrubar. A estação de Taboão, construída pelos ingleses, típica, padrão inglês, né? A prefeitura não teve a menor preocupação, derrubou tudo, demoliu tudo, para fazer casinhas populares. Você pode dizer que isso é uma questão do progresso, que muitas vezes o progresso apaga a memória, né? Até porque num período assim da ditadura militar, que pregava-se apagar o passado, né? Porque nesse período aí muita coisa do nosso passado foi apagada, né? Eu acho que hoje a gente já não pensa mais assim. Hoje a gente quer resgatar o passado, a gente quer as origens, a gente quer restaurar os imóveis. Mas no período da ditadura, né, a ideia era apagar o passado e construir grandes prédios de concreto armado, aquela coisa assim futurista, né? Mudar a cara do país. Sucatearam, cortaram as pontes, jogaram no rio as pontes. Os trilhos venderam para sucata e assim por diante. Abandonaram totalmente as estações, né? Eu vim conhecer a história da Bragantina em 1984, quando eu visitei na estação de Atibaia, na extinta Estrada de Ferro Bragantina, quando localizamos uma locomotiva semi-enterrada. Se ela viesse a ser recuperada, como ela foi recuperada, ela foi e é uma das locomotivas mais antigas do continente americano. Estava semi-enterrada na estação, na extinta estação da Estrada de Ferro Bragantina, na cidade de Atibaia, aqui em Atibaia. Mas na prática houve uma dilapidação. Ah, sim. Porque não tinha mais ninguém para tomar conta, as estações ficaram abandonadas, né? Ainda continuam abandonadas, seus relógios, muitas delas. Seus estantes, seus carimbos, seus guichês. E uma riqueza cultural fantástica, né? Porque estações construídas na época pelos ingleses, aquele estilo de tijolinhos e tudo mais, né? Que ainda tem na cidade. O próprio não sei leito. se você E muita gente foi se apropriando. Tem aquele pote, um pote grande, com torneirinha e tudo, né? Eles tomavam água, aguinha boa, fresca. E aí não sei quem, o espírito de porco, lá que botou salamargo na pouquinho. Salamargo dá disenteria, né? Solta o intestino. Na água. Então aí só tinha uma casinha, né? Do outro lado da linha. Banheiro. Aquilo foi uma loucura. Eu sinto muitas saudades, vejo que a ferrovia era uma moldura para a cidade e como passei muitos anos da minha vida me utilizando da ferrovia,
Então eu vejo que é um pedaço da cidade que se foi, não é? E que não foi substituído. Eu sinto saudade assim, do trem, tanto que ali em Bragança ainda tem uma maquininha do trem lá, né? Ficou lá para lembrança. Tem lá. Até quando eu vou para lá, quando eu vejo ela, eu falo, ai filha, com quem tá comigo, né? Para ver que essas maquininhas trabalhavam lá do lado do tanque, do lado nosso, da água tá paradinha. Eu trabalhei na rede também, mas de lá não tenho muita saudade. Eu tenho saudade da Bragantina. A ligação sentimental foi a mais atingida, tá? Porque existia, de fato existe. Quem se lembra da Estrada de Ferro, se lembra assim com saudade. Nessa escola aqui, antiga estação, é que a gente faz trabalho, trabalho de escola às vezes também. A gente chega e toma café primeiro, né? Aí depois a gente faz a roda de conversa que fala sobre higiene, fala sobre tudo, né? Fala sobre higiene de casa, higiene de corpo. Também a gente brinca, faz a lição de escola. E bom também que aqui nas férias continua tendo aula, né? A gente pode... Só que a gente não faz lição, né? A gente fica só brincando, aprende mais coisa ainda do que no dia de semana, que a gente tem que fazer bastante coisa. Qual da lista? Bom, aqui na estação é o projeto Oficina de Artes, né, que acontece. São aulas assim voltadas para dança de rua, dança contemporânea, percussão, violão, teclado, artes plásticas, né? Então, assim, as crianças, aqui é um dos polos onde acontece esse projeto. Eu gosto demais mesmo. Quando meu marido já trabalhava, depois que ele tirou o trem, aí abriu escola aqui, né? Era uma escola. E eu já gostava de ficar aqui. Falava, vai que lugar gostoso. Eu não gostava de onde eu morava, né? Aí quando surgiu que fizeram esse grupo ali em cima, aí eu falei pra ele, ai meu Deus, será que não vai ter a oportunidade de namorar aqui nessa estação, né? E daí a diretora falou, bom, não vai vir tão depressa a resposta para o senhor morar. Mas o senhor pegue e entre, porque senão outras pessoas qualquer vai acabar entrando, vocês vão perder. E como de fato podia entrar mesmo, né? Como em muito lugar entrou. Enquanto a gente pertencer vivo, eu posso continuar morando aqui. É o que eu quero. Os filhos não querem sair, que tudo criado aqui, né? Aqui era uma estação do trem, né? Vim com meu marido, meu filho, de Bragança. Lá meu marido trabalhava de estudante geral, né? E nós pagava aluguel e não dava, né? Tinha os filhos pequenos, né? Só ele que trabalhava. Aí nós viemos pra cá. Os calzinhos vazios que tava tudo largadinho assim, o trem parou. Aí os pobrezinhos foram entrando, né? Aí eu pretendo, até quando não vinha alguém para tirar, né? Fica. Daí quando tinha casa vazia, as pobrezas que não podia pagar aluguel de casa vinham se pôr aqui. O meu mesmo, fala a verdade, né? Trabalhei muito aqui, badei muita carga para ele, cara, levar, né? Esse eu trabalhei. Agora na estrada de ferro aí não trabalhei. Eu peguei trabalhar com 7 anos de idade. Até agora estou lhe botando com a vida ainda. Né? Aqui eu sou nascido e criado para aqui. Aqui faz 20 anos que eu estou aqui. Porque aqui a moda
não tem jeito de vender ninguém. Que é um local para gente que precisa morar, né? Então, ninguém amola a gente, só que é do Estado, né? A FEPASA, como a rede ferroviária, dispõe praticamente de um BNH dentro das estruturas. Somos um país com, pelo menos as estatísticas dizem, 25 a 30% de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. Nós temos adotado uma posição de complacência. O maior prejuízo? Eu acho que o prejuízo é social, né? Imagino que essas outras regiões atendidas pela estrada de ferro também ficaram, de certa forma, isoladas, até que novas estradas e sinais fossem construídas. Isso demorou muito. Então o prejuízo foi grande. O prejuízo social é enorme, é incalculável. É incalculável. Tá de cada vez pior, não? Né? Cada vez pior, não tem jeito mesmo, né? A amizade que um tinha para com o outro é inenarrável. É inenarrável. Era impressionante, era um por todos e todos por um. Uma época muito boa, a turma excelente, turma inesquecível turma. A nossa turma da Estrada de Ferro é inesquecível. Não tenho o que falar. É impressionante a amizade que eu desfrutei no meio ferroviário, principalmente quando passei a pertencer a Bragantino. A prefeitura pretende reativar o trecho de Guaripocaba a Curitibano, Curitibanos a Guaripocaba. A programação está tudo certinha, a locomotiva está aí apodrecendo mesmo, né? Carro a Sorocabana tem de montão lá, né? Então tá tudo fácil. É só a prefeitura decidir que vai ser. É uma ideia de um amante da região bragantina, ele não era bragantino, Francisco César Palma de Araújo, o Chico Experiência. Né? Nós estudamos juntos no primário, né? E então o Francisco ele seguiu um gosto um pouquinho diferente, uma parte da história que ele abraçou de fato com bastante amor. E essa parte da história foi a história da ferrovia. Dos ferroviários, ele, não sendo ferroviários, foi o que mais contribuiu para a preservação do nome da ferrovia. Sim, a ideia sempre foi, né? Ele tentou 2 anos junto à prefeitura, mas foi em vão, né? 6 meses depois do falecimento dele, eu com a minha mãe soubemos por uma notícia no jornal. O problema não é fazer esse projeto, que eu acho que tem tudo para dar certo, tem que fazer, a cidade merece um complexo desse, né? Dizem que modificaram o projeto. Eu me afastei, não estou sabendo de nada, eu estou no meu canto, né? Mas enquanto eu não ver que está voltado para outros fins, né? Para a comunidade, enfim, para aquilo que meu pai queria, eu não me manifesto. Aí foi feito um outro projeto que não seria mais da Estação Curitibanos ao Guaripocaba. O outro está inviável, em função da questão ambiental e em função dos loteamentos e das residências e chácaras que já se firmaram no trajeto. Que ela pegaria a Estação Curitibanos e faria um raio de 2 quilômetros, né? E a Estação Curitibanos se transformaria num museu da ferrovia. Teríamos alguns módulos ali de tipo o trem que está na 9 de julho e alguns outros, e faziam um passeio turístico, né, ali naquele pedaço. Aquilo é resto da Bragantina.
Quando a Bragantina fechou, aquela máquina ficou lá no trilho, meio abandonado. A prefeitura reformou, restaurou, ela era completa. Ela tinha sino, ela tinha aquele farol, ela tinha tudo. Depois ninguém tomou conta, ficou lá jogada as traças, os vândalos pouco a pouco foram depenando aquilo lá. Dizem que vão recuperar lá, com peças de máquinas de outras companhias, né? Mas aqui está quase podre. Será que vai funcionar? Então essa é a minha pergunta aos políticos de Bragança Paulista. Mas é uma ideia, eu acredito que é uma ideia muito difícil de se concretizar. Então, hoje ele está dependendo da questão burocrática, da questão de conseguir um decreto com permissão de uso para o município, tanto da estação como da área envoltória. E o Condefal, ao mesmo tempo, está trabalhando junto com a prefeitura para conseguir o tombamento das duas estações. Então, tem diversos poceiros morando nas estações. Então, é um problema que a prefeitura vai ter que alocar e destinar um local para que eles vão morar, né? Para depois assumir a posse do imóvel. Na estação do Guaripocaba moram 6 famílias. Eles subdividiram o terreno da estação e moram 6 famílias. No Curitibano são 2 famílias que moram. É uma questão complicada, porque envolve o social, envolve o patrimônio imobiliário do Estado, envolve a questão ambiental, principalmente, que hoje as leis ambientais são muito rígidas. Então, para se implantar qualquer projeto à margem de manancial, então, sabe, depende de diversas autorizações. Mas fazer o quê? Não põe mais depois que manchou? Andaram falando que uns tempos aí que ia apanhar outra vez, né? Mas é muito difícil, né? E não adianta você hoje ficar sonhando, queremos uma Bragantina, porque isso aí não vai voltar nunca mais, né? Fica só no passado e nas saudades. E há uma necessidade urgente da revitalização do transporte ferroviário. Se nós conseguirmos revitalizar o transporte de carga, nós já estaremos prestando um serviço significativo à União, e depois que essa malha estiver recuperada, nós podemos verificar, até desenvolver um equipamento para transporte de passageiro que dê para conviver nessa mesma linha. Quer dizer, o mundo tem tecnologia, na minha visão. Vejo que existe um mercado, sim, é os trens regionais ou trem de turismo, mas eu desejo a revitalização e gostaria de ir por partes, carga, posteriormente passageiro. Certas coisas acontecem, ouça quem se interesse em saber o que é solidão. É viver abandonado, é amar sem ser amado, é um vazio no seu coração. Quanto mais que se procura, em noites claras ou escuras, vive só em seu humilde barracão. Para ele as noites longas são mais frias, as esperanças são sombrias. Assim é a solidão. Solidão, um fantasma que mata e que maltrata o coração. É dor, angústia e sofrimento, o tédio é um eterno tormento.